Hoje nós vamos falar aqui sobre duas maneiras de seguir ou ser discípulo de Jesus. Há duas maneiras, sabia disso? Então nós vamos falar um pouquinho rapidinho aqui sobre isso. Primeiro, uma maneira fria. Já viu quando o relacionamento está frio? O casamento esfriou? Então existe uma maneira também de seguir a Jesus, uma maneira fria, uma maneira apática, uma maneira assim longe de seguir Jesus. Já viu aquelas pessoas que você fala assim, você é cristão, evangélico, você fala, não, eu sou católico. Por que a pessoa fala assim? Para dizer que não está em uma determinada igreja, que não é cristão, aí ele fala, eu sou católico. Tipo assim, passa anos e o padre não vê aquele irmão ou aquela irmã lá na missa. Quando muito ele aparece numa festa ou quando tem um casamento. Então tem muitas pessoas que estão assim, seguindo a Jesus de longe, admirando Jesus, quando na verdade ele chama nós para sermos seguidores. Existe outro tipo de pessoa que segue a Jesus de fato e de verdade. Isso é uma maneira de servir de forma apegada, de forma permanente, de forma verdadeira. A pessoa que congrega, que é generosa, que ama o próximo, que lê a Bíblia, que ora, que pratica a fé cristã. Olha o texto que eu separei aqui de um personagem muito interessante, Pedro. Pedro era discípulo de Jesus. Só que Pedro, ao mesmo tempo que ele caminhava com Jesus, ele tinha dificuldade de obedecer e de entrar dentro de um princípio de submissão com Jesus. Olha só os erros que Pedro cometeu. Ele ficou longe de Jesus até depois da morte do próprio Cristo. Lucas 22:54 diz assim, então prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. Lucas está falando de Jesus. E Pedro seguia-o de longe. Sabe o que te faz separar de Deus, da comunhão da igreja? Uma observação que ontem, sexta-feira eu fazia com um cliente lá na loja, que vai uma igreja e não gosta daquela determinada igreja, sai, e eu falo, olha, para quem não quer ficar em nenhuma igreja, congregação, igreja católica, no centro espírita, não sei onde, quando a pessoa não quer ficar ali, sabe o que ele faz? Ele coloca defeito nas pessoas. Não, porque ali fulano é isso, fulano é aquilo, o líder é aquilo. Olha, isso é uma grande desculpa para você não praticar a fé cristã. E nós precisamos, queridos, sabe por quê? Porque você tem que entender que as pessoas têm defeitos e você também tem. Você também. As pessoas causam tumulto, por muitas vezes você foi o algoz, você foi o personagem principal de contendas, de discórdias. E o que eu quero dizer com isso? Que todo e qualquer lugar te cabe. Sabe por quê? Você não vai para ser mudado, você vai para causar diferença nas pessoas com a vida de Deus que você tem em você. É assim que tem que funcionar. A Bíblia diz que o cristão, ele é o sal da terra, ele é luz do mundo. Então não importa o lugar onde eu esteja, é eu que tenho que fazer a diferença. Eu que sou o agente transformador de vida e até mesmo do ambiente onde eu estou. Então veja bem, Pedro, mesmo estando com Jesus, ele não era um discípulo real e verdadeiro. Por quê? A primeira coisa que levou Pedro a distanciar de Jesus foi a sua autoconfiança. Pedro tinha certeza de que ele poderia livrar Jesus da morte. Olha só, ele se achou um cristão muito autêntico, muito além das forças de Deus. Ele estava baseado na sua capacidade. Pedro errou quando ele fez o que não era para ser feito. Ele usou de uma autoridade que não era para ser usada. Ele foi lá e cortou a orelha do soldado. Era para ele fazer aquilo? Ele não tinha autoridade nenhuma para fazer aquilo. Então você vê que Pedro aqui, apesar de andar com Jesus, ele tem umas atitudes muito erradas, querido. Ele esteve na companhia de pessoas ímpias, e lá no meio dessas pessoas ele nega Jesus. Então, o que a gente percebe em Pedro? Um grande admirador de Jesus.
Pastor, Jesus estava errado em escolher Pedro para ser seu discípulo? Lógico que não. Assim como ele também não está errado de ter chamado eu e você, de ter convidado eu e você para ser salvo e liberto da lei do pecado e da morte. Não importa o que você fez, não importa o que você praticou, não importa quem você é. Ele te chama para resgatar o seu coração, para fazer de você um discípulo, uma discípula dele. Então, queridos, a gente pensa que Jesus enganou, porque tinha lá entre os discípulos um cidadão que era um verdadeiro ladrão, que era um corrupto, que era um violador. E sabe o que ele era no ministério de Jesus? A pessoa da mais alta confiança. Ele era o tesoureiro. Olha só. Será que Jesus errou com essas pessoas? Se eu disser assim, eu vou dizer que ele errou comigo, porque eu não sou merecedor de ser filho e discípulo de Jesus, como você também não é. Mas a Bíblia diz que ele nos amou primeiro, e ele nos amou exatamente do jeito que nós somos, debaixo de uma maldição eterna, que é o pecado. Ele nos amou tendo os nossos delitos e pecados, e ele diz na sua palavra que a graça dele superabunda sobre os nossos pecados. Então isso implica dizer que você é amado do Pai. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Você pode ser o que for, sobre tudo, sobre qualquer coisa que você é na vida, qualquer título que você tem na vida, qualquer possibilidade de ganho que você tem na vida, qualquer profissão que você tem na vida, qualquer êxito que você tem na vida, você tem que entender que você é filho amado do Pai, filha amada do Pai. Esse é o primeiro princípio para nós andarmos perto de Jesus. Então você vê que Pedro, ele nega a Jesus. Ele andava com Jesus, estava com Jesus, via os milagres que Jesus fazia, mas ele então nega a Jesus. Isso é triste, mas é fato. Sabe o que acontece? Muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas. Vai chegar um tempo em que elas chegarão diante de Deus e ele dirá para ela: olha, eu não conheço vocês. E as pessoas vão questionar com Deus, dizendo: olha, mas no teu nome eu fiz milagres, sinais, prodígios e maravilhas. No teu nome eu arrebanhei pessoas. No teu nome eu distribuí alimento para muitas pessoas em vários lugares do mundo. Em teu nome eu ministrei para multidões. E Jesus vai dizer: não te conheço, afastai-vos de mim, maldito para o fogo eterno. Sabe o que isso implica dizer? É que muitas pessoas estão num momento de convívio, mas elas estão só de corpo presente. Elas não são discípulos de verdade. E elas são autoconvictas de que Deus as salvou e elas irão morar no céu. Não existe isso. A palavra é simples e curta: aquele que crê, for batizado, será salvo. Aquele que não crê, será condenado. Não tem meio termo para você entrar no reino dos céus. Não tem. Você pode fantasiar, você pode filosofar, você pode teologar. Não tem. É muito simples. Ou nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador de nossas almas, ou então estamos, desculpe a expressão, ferrados, condenados à eternidade sem Deus. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós não podemos ficar na igreja admirando Ele. Ele não precisa de admirador. Não podemos estar na igreja ouvindo o pastor ler aquelas coisas boas, o filé mignon, que as bênçãos que Deus deu para nós, não é? Já viu que as igrejas estão cheias de bênçãos? Nós temos que andar com Jesus, não por aquilo só que Ele faz, mas sobretudo o que Ele é para nós. Ele é a minha salvação, Ele é a minha esperança, Ele é o meu gozo, Ele é a minha alegria, Ele é o ar que eu respiro, Ele é a minha vida, Ele é o meu alimento, Ele é a minha roupa, Ele é tudo que eu tenho, Ele é. Ou seja, Ele está impregnado em mim. Eu sou dele e Ele é meu. A vida que agora vivo, como diz o apóstolo Paulo, não vivo eu mais na carne, mas vivo na fé no Filho de Deus.
É assim que você vive a sua vida cristã? Ou um dia você está bem, um dia está mal? Um dia você está assim, bombando, cumprimentando todo mundo, mas no outro dia você está excomungando todo mundo. Pode acontecer nos dias maus, que você vai estar mal-humorado, mas as pessoas não têm culpa, tá? Vou te avisar, as pessoas não têm nada a ver com isso, nada a ver com os seus problemas. Ela tem os dela, e se você tem os seus, cuide dos seus, pede o cuidado de Deus, busque conselho, mude atitudes, mude comportamento, mude fala, mude comunicação, e você vai ver como que a sua vida vai mudar. Mas o certo é que nós não podemos ver Jesus na nossa vida como uma pessoa distante, como um ser distante. Queridos, em contrapartida, existem aqueles que têm Jesus como o amado de suas almas. Amém? Eu vou falar sobre Davi. Mas olha, eu quero dizer algo interessante, a gente então parte para a parte final. Sabe que Deus, ele sempre quis relacionar-se com o homem? Lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o Éden, a Bíblia diz lá em Gênesis que o Senhor Deus, ele vinha na virada do dia ter com Adão. Olha só que Adão, ele tinha a mente de Cristo. Ele tinha uma capacidade intelectual, cognitiva, toda a sabedoria cerebral, vamos dizer assim, a neurociência de Adão, ela é completa. Ele conhecia todas as coisas, a ciência, a biologia, tudo. Haja visto que Adão, ele deu um nome para todos os animais, macros, micros, microscópicos, né? E aí você, na biologia, você vai estudar como que Adão conseguia. A Bíblia diz que Adão, ele trabalhava no Éden, porque o trabalho é nobre. Desde o início, não é que depois do pecado tivemos que trabalhar, não. Adão trabalhava com o objetivo de colocar nomes no animal, de cuidar do jardim. E a Bíblia diz que Deus vinha todos os dias falar com Adão e Eva. Não havia o pecado na terra. Deus se comunicava com o homem. Aí veio o pecado. O que o pecado trouxe para o mundo? Trouxe a separação do homem com Deus. E aí, queridos, Deus não deixa de comunicar com o homem. Deus prepara todo o caminho da redenção para trazer o homem de volta a si, colocando os patriarcas, os profetas. E chega um tempo que o Deus agora se encarna em Jesus. João vai dizer que ele desce do céu, encarnado, como filho unigênito do Pai, e se apresenta cheio de graça e de verdade entre nós. E aí a Bíblia diz que Jesus se despojou da sua graça e passa a viver com um sentimento humano, sentindo dor, sentindo febre, sentindo dor de barriga. Mas Jesus se preocupava com as pessoas e relacionava com as pessoas. Ele ia até onde as pessoas estavam. Jesus, ele ia lá onde estavam os leprosos. Jesus ia lá nos sepulcros, onde estavam os endemoniados gadarenos, comendo restos mortais. Jesus entrava na casa aonde algumas pessoas já tinham morrido. Jesus perguntava: quem você é? De onde você veio? Ele se interessava pelas pessoas. Jesus tinha empatia e misericórdia das pessoas, e sabia da fé de cada um, e perguntava a elas: o que queres que eu te faça? Que eu seja curado, que eu seja salvo, que eu seja liberto. E ele falava: na medida da sua fé, você está curado, você está salvo. Ele relacionava com as pessoas. Jesus ia numa festa mundana, porque um casamento naquela época era uma festa mundana. E ele foi na festa mundana, participou com eles ali, era convidado. Jesus sentou com as autoridades da cidade, como Jairo, o leproso, um dos homens mais influentes da época. Jesus foi lá também. Jesus fez da festa mundana um milagre. Sabe com o quê? Com os vasos da purificação. Os vasos da purificação eram instrumento de religiosidade, porque o povo se lavava no tempo da purificação, enchendo aqueles vasos de água. Sabe o que ele fez da religião? Ele fez a festa mundana. Ou seja, ele se relacionou com as pessoas. Ele conhecia a necessidade das pessoas.
Ele sabia que antes de fazer uma cura, um milagre, ele dava pão e peixe para as pessoas, porque elas estavam com fome. Olha só, ele sempre quis relacionar com os homens. Agora, sabe como está a humanidade hoje? A maioria, elas estão apostadas. Elas acham que não precisam de Deus. Elas acham que não precisa congregar. Elas acham que tem igreja demais. Elas acham que a corrupção está demais. E eu concordo em gênero, número e grau. De fato está. Mas olha, quem faz a diferença na terra? Diga assim, eu. É eu que faço a diferença na terra. Por quê? Porque o mesmo Deus, lá do princípio, agora veio na pessoa de Jesus. Deus vem agora na pessoa do Espírito Santo. Olha só. Depois que Jesus morre, é crucificado, ele ainda fica 3 dias aqui relacionando com o homem. Agora ele vem na pessoa do Espírito Santo. E ele deixa a oportunidade para mim e para você aceitar. E o Espírito Santo agora não vem só como uma força ou como uma unção em determinado momento da nossa vida, como ele vinha no passado. Mas a Bíblia diz que esse Deus agora vem morar dentro de mim, dentro do meu corpo, dentro do meu ser. Então isso implica dizer que ele quer estar perto de nós. Mas não se engane, tem muitas pessoas que não vêm aqui na reunião porque não querem. Tem muitas pessoas que não leem a Bíblia porque não querem, que não oram porque não querem, que não são generosas porque não querem, que não fazem o bem porque não querem. Sabe por quê? Porque estão longe de Deus. Estão fazendo muitas coisas que parece estar certa, porém fazendo da maneira errada. E não se engane, muitos que estão fazendo certo vão quebrar a cara. Sabe por quê? Porque não só deve fazer certo, mas deve fazer, não só fazer as coisas certas, mas do jeito certo, da maneira certa. É verdade. Então não adianta você viver a sua fé cristã do seu jeito, você está errado. Não adianta você ser um admirador de Deus, ou ir na igreja só para buscar alguma bênção de Deus, ou orar e clamar e suplicar quando está passando uma grande luta, enfermidade, dificuldade. Você precisa ser um praticante, um adorador de Deus. É isso que nós precisamos ser, de fato e de verdade. Mas tem 2 tipos de servir a Deus, de maneira fria, de maneira apática, mas tem também a maneira achegada, apegada, e já nós estamos falando sobre ela. E agora, queridos, o que aconteceu com Pedro? Só para ressaltar, depois a gente volta aqui em Davi, que eu quero falar sobre ele. Pedro, depois da morte de Jesus, ele pede perdão, mas tem muitos que, quando Jesus está a morrer, ou morreu, por você e por mim, não pede perdão, suicida, como foi o caso de Judas. Sabe que nós temos que perceber que por mais que nós estamos longe de Deus, hoje Ele nos dá a oportunidade de chegar a Ele, entregar a nossa vida a Ele e de perdão dos nossos pecados. Mas muita gente é tão orgulhoso que prefere suicidar, como foi Judas, discípulo de Jesus. Há uma diferença entre os dois. Agora Pedro confessou o seu pecado. Pedro agora é chegado de Deus. Deus faz o teste com Pedro agora para ver se ele o amava de verdade. Se agora Pedro não só admirava Jesus, mas cria de fato de que ele era o Filho de Deus. Sabe o que acontece? Pedro agora se torna um pastor lá em Jerusalém, da igreja de Deus. Se torna um grande evangelista. A Bíblia diz que Pedro, quando passava, a sombra dele curava os enfermos, querido. E as pessoas colocavam ali pessoas doentes, paralíticos, cegos. Pedro ia passando e a sombra dele curava. Olha como agora ele tinha intimidade com esse Deus que ele rejeitou no princípio. Pedro perdeu a confiança nele, Pedro se despojou dele, Pedro deixou tudo o que ele era e agora vivia a vida de Deus nele. Porque as pessoas passavam e eram impactadas, as pessoas pegavam peças de suas roupas e levavam para Pedro para tocar em Pedro e elas eram curadas. Hoje o pessoal usa tudo isso como uma prática de ganhar dinheiro, mas Pedro não fazia isso. Era um momento, era uma ocasião. Aliás, a Bíblia não ensina a fazer essas coisas. Olha, agora nós vemos
uma pessoa apegada. Davi. Davi foi aquele jovem que sempre temeu a Deus, cuidava das ovelhas de seu pai Jessé. Davi foi visitado pela unção do Espírito Santo quando Samuel, o sacerdote profeta, ungiu ele como rei. Ele volta para o deserto. Lá ele recebe essa presença de Deus agora, porque o Espírito Santo de Deus vinha sobre ele. Matou leão, matou urso. Depois Davi se torna o grande rei de Israel. Você já conhece a história, a gente só está resumindo. Queridos, ele amava o Senhor. Ele amava a presença de Deus. Ele tocava a sua harpa e os demônios sumiam e iam embora. Ele louvava o Senhor no tempo de necessidade. No tempo que ele ganhava pouco ou nada, lá no campo, comendo uma comida bem simples, mas ele amava o Senhor. A Bíblia diz que ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele era uma pessoa despojada dele, ele era apegado a Deus. Olha o que diz aqui, o texto que eu quero ler para vocês, que está lá em Salmo 63:8. A minha alma se apega a ti, a tua destra me sustenta. Davi agora é levado ao reinado, ele é rei. Ele fica sabendo que a arca de Deus, porque lá no deserto Moisés fez uma arca, fez um tabernáculo e fez uma arca. A arca de Deus era onde a presença de Deus se manifestava, ficava lá no Santo dos Santos, no terceiro lugar, no terceiro compartimento do tabernáculo. Ali o Senhor se manifestava. Sabe o que aconteceu? A arca foi levada pelos inimigos. 100 anos ficou a arca para lá. Davi agora é o rei de Israel. Sabe o que ele faz? Ele ama a presença de Deus. Ele não tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele como nós temos hoje. Ele manda buscar a arca. Ele faz um tabernáculo, ele monta uma tenda, não com compartimento, toda aberta. E ele coloca a arca ali dentro. E ele coloca culto 24 horas, como era lá em Levítico, aonde o fogo do altar não se apagava. Ele agora coloca culto a Deus 24 horas nessa tenda, chamado Tabernáculo de Davi. Depois ele quis fazer uma casa para Deus. Deus não permitiu, porque ele tinha as suas vestes, a sua espada salpicadas de sangue, a sua mão manchadas de sangue. Deus deixa para Salomão fazer a casa de adoração a Deus. Mas sabe, lá no tabernáculo, ele leva a arca da aliança e coloca no lugar mais alto de Jerusalém, no Monte Sião, e ali ele adora a Deus. Ele tira todos os altares. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que se você ama Jesus de fato, se ele é o primeiro, o último e o melhor na sua vida, não importa a situação em que você esteja, seja de necessidade, de escassez, de doença, de dor, de aflição, ele está com você, porque sempre esteve, porque ele falou só: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu serei com vocês. Queridos, não importa, agora você está bem de saúde, você está bem nas suas finanças, você precisa fazer como Davi. Se realmente ele é o amado da sua alma, você precisa priorizar o primeiro lugar para ele. Davi leva a arca da aliança, coloca dentro do tabernáculo, lá em Sião, o lugar mais alto de Jerusalém, e celebra a Deus, adora a Deus. Sabe por quê? Porque Deus era tudo na vida de Davi. Davi não era um admirador da fé cristã, Davi era um praticante da fé cristã. Davi preferiu cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos seus inimigos. Davi preferiu ser disciplinado por Deus do que ver as nações disciplinando a sua terra, a sua casa, a sua família. Sabe por quê, queridos? Porque ele conhecia de fato o Deus que ele servia. E eu te pergunto, qual o Deus que você serve? Porque tem muitas pessoas que o Deus dela é o dinheiro, o Deus dela é os filhos são verdadeiros deuses dentro de casa. Os deuses dessas pessoas são os bens materiais. Tem muitas pessoas que os bens dela é a sua capacidade catedrática, né?
Porque eu ouvi dizer que tem alguns médicos, eu lido com médicos, muitos médicos inclusive, mas tem alguns que acham que não é um semideus, é Deus de fato e de verdade. Então, queridos, nós precisamos entender que tudo que temos e somos é do Senhor, e Ele precisa ser o primeiro em nosso lugar. Queridos, essa empresa, há um projeto tão tremendo para essa empresa, de bênçãos materiais. Por quê? Porque as bênçãos espirituais têm aflorado nessa casa e nessa família por causa do coração. E olha que não é de toda a família, porque não é toda a família que é perfeita, nem todas é coesa. Eu sei. Mas olha, você faz a diferença da sua família se você ama a Deus de fato e de verdade, se você é chegado a Ele. E sabe, quando nós amamos a Deus, eu termino aqui dizendo que nós temos todos o dia, toda hora, afeição por Ele. Já viu quando você está apaixonado? Todo dia você quer ver a namorada ou namorado? Nós temos afeição, nós temos devoção a Ele. Estamos devotando nesta manhã, como início de semana, um culto de louvor e adoração ao Senhor dos Senhores, o meu maior e melhor patrão, vamos dizer assim, na empresa. Olha, nós temos fidelidade a Ele em tudo, nós somos fiéis. Hoje é tanto questionamento sobre dízimo e oferta, seja fiel, e pronto, e deixa Deus agir na sua vida. Nós temos atenção para com Ele, e sabe, nós temos unidade com Ele, no nosso caminhar, no nosso falar, nós temos a certeza que Deus está indo à nossa frente, nós temos unidade com Ele, na pessoa do Espírito Santo que está em nós. Nós temos zelo no propósito o qual Ele nos chamou para desenvolvermos nessa terra. Você não está aqui de graça não, você tem que sair daqui e ser a pessoa que vai mostrar ao mundo quem é de fato o Senhor da sua vida, quem é de fato que manda na sua vida. As pessoas vão olhar para você e você não vai precisar falar nada, sabe por quê? Porque elas vão ver que Deus está na sua vida. A Bíblia diz que o mundo vai olhar para nós e vai ver nós como um espelho e como um livro aberto. Elas vão ver que nós somos pecadores e temos muitos defeitos, mas sobretudo, ela vai ver que Deus está na nossa vida, fazendo a diferença. E Deus vem para fazer uma transformação. Ele não regenera somente, Ele não só dá uma roupagem, Ele faz uma mudança total. E aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que batia na esposa não bate mais, aquele safado que batia nas mulheres não vai fazer isso mais nunca. Por quê? Porque Deus transforma, gente, né? Então que o Espírito Santo de Deus traga essa luz, esse entendimento, que nós o aceitemos como de fato o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Que Deus abençoe a todos.